Voltamos com o nosso programa, tendo a honra e o prazer de receber o Dr. Nelson Liboni. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre apendicite e diverticulite. Isso. Diverticulite não foi o que o Tancredo Neves teve? Não, então o Tancredo, você pode ter divertículos no tubo digestivo inteiro, no esôfago, no estômago, no intestino delgado, intestino grosso. O que ele teve foi divertículo de Meckel, que é parecido com a apendicite. Algumas pessoas têm isso e se não tratado cirurgicamente, perfura, dá peritonite e falece. Mas é de intestino delgado, não é de intestino grosso. Por isso que muita gente confunde e acha que... Eu confundo. O tratamento é totalmente diferente, né? A divertículo de Meckel tem que operar mesmo, né? Quando você tem a crise. Que é o caso do Tancredo. Exatamente. A gente vai falar de outro tipo de diverticulite. Exatamente. Ah, tá. Vamos à primeira imagem. Ah lá, diverticulite. Isso. Então, aqui está mostrando, você pode ter divertículos no intestino inteiro, né? Intestino grosso, né? O mais comum no mundo ocidental é do lado esquerdo, do lado do relógio. Por causa da alimentação? Principalmente por causa da alimentação, que a gente está comendo mais massas, farinhas e a gente está comendo pouca fibra. A gente vai comer 32 gramas de fibras por dia para que o intestino trabalhe direitinho. Como ele trabalha em falso, a musculatura fica muito hipertrofiada. E onde tem os vasinhos que irrigam, que vem lá de fora para dentro, ficam os buraquinhos. E ali aquilo, na hora que ele faz aquele movimento mais forte, forma ali um buraquinho que nem está aí no desenho, forma aquela reentrância onde encaixa o alimento. Então, essa é uma das causas. Tem outras causas também. E tem o fator genético também, né? Que quem tem normalmente numa família tem mais predisposição a ter isso a partir dos 45 anos de idade. No Japão, por exemplo, no Oriente, é mais comum do lado direito ter divertículo que do lado esquerdo. Porque lá eles comem direitinho. Aí quando eles mudam para o mundo ocidental e comem a comida que a gente come, principalmente o japonês que mudou para o Havaí, por exemplo, aumenta a incidência de doença diverticular do lado esquerdo. Que coisa, né? Bom, a próxima imagem, apendicite. Tem que operar, não tem? Então, apêndice é diferente de divertículo, né? Sim. Então, é totalmente diferente. Então, muita gente achava que não tinha função o apêndice, né? Que achava que era algo resquício embriológico, mas ele tem uma função importante, né? Uma, imunológica, e segundo, para guardar bactérias boas como um reservatório, para lançar no meu intestino bactérias para proteger contra bactérias patogênicas, outros problemas. Então, ele tem uma função importante. Quando ele inflama, não tem jeito. O único tratamento é cirúrgico, senão ele pode perfurar e pode cair fezes na cavidade e aí ter mortalidade associada. Então, ele tem função, mas se precisa de uma cirurgia e removê-lo, vivemos bem. Vivemos bem, né? Então, assim, não vai fazer falta, como é uma cirurgia de vesícula, como é de outras situações. Então, nesse caso, o intestino se adapta, né, e corre tudo bem. Tá, mas é melhor viver com o apêndice. Com o apêndice, claro. Tá. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Dr. Nelson Liboni, é mito ou verdade que engolir frequentemente caroços, grãos e sementes causa apendicite? Não causa apendicite. A semente do tomate? Não. Aí seria para divertículo do intestino grosso, não para o apêndice, né? Tá. Você pode ter apendicite, por exemplo, se você tiver uma diarreia, o apêndice ele se hipertrofia para produzir células de defesa, às vezes ele exagera, que nem se fosse uma gripe, né? Ficar com uma amidalite, e aí isso aí pode causar um problema, né? Então essa é uma das causas. Às vezes um verminho que encaixa, verme pode dar isso. Tá? Outras situações que podem acontecer, às vezes tumorzinhos na base do apêndice, mas não por sementes. Perfeito. É mito ou verdade que, se não tratada, a apendicite pode evoluir em algumas horas e levar à morte? Sim, exatamente, é verdade. Então, se você tiver uma dor difusa no abdômen, começa a perder o apetite, uma febrinha, a dor começa a localizar lá do lado direito, vamos no médico, vamos dar uma olhada. Por quanto tempo esses sintomas? Normalmente em 6 horas você já começa a ter uma evolução. Horas? Aí o que acaba acontecendo? Quando o apêndice às vezes está para trás, que a gente chama de retrocecal, às vezes demora 4 a 5 dias e às vezes é confundido com dor lombar, é confundido com infecção urinária, cálculo renal e às vezes se posterga tomando anti-inflamatório e aí quando o médico vai operar já está com pus, já está com perfuração ou formando uma apendicite hiperplástica, que é uma complicação quando se forma ali um cisto grande ali na região. Então tem que ficar atento, na dúvida, vai para o pronto-socorro. Hoje, antigamente a gente fazia ultrassom, hoje acaba na dúvida se fazendo uma tomografia e é legal porque, principalmente em mulher, dá para diferenciar se é um cisto de ovário, se é algum outro problema. Então, com a tomografia você mata a charada em quase 100% dos casos. Tá. É mito ou verdade que o tratamento da apendicite sempre é cirúrgico? Sempre.
Sempre é Olha, cirúrgico. aqui então sempre faz sentido. Sim, sempre é cirúrgico. Não se trata clinicamente, tá? É mito ou verdade que é comum a apendicite ser confundida com problemas ginecológicos? Sim, pode acontecer. Então, por exemplo, doença inflamatória pélvica, né, na mulher, você pode ter um problema na trompa, um cisto ovariano roto, às vezes endometriose que pode acometer o apêndice, pode causar esse tipo de problema. Então, a tomografia, a ressonância, o ultrassom transvaginal, exames de urina, exames que a gente pede na rotina, quem chega com dor abdominal, normalmente é clássico. Mas o exame de apendicite são 17 sinais que você faz examinando o abdômen que você... Com a mão e com a história clínica você consegue fazer o diagnóstico. Então associa a clínica, exame físico e mais exame radiológico. Tá. É mito ou verdade que diverticulite pode provocar câncer gastrointestinal? Não, não provoca câncer. Não. Não tem nada a ver. Não, nada a ver. É mito ou verdade que falta de fibras na dieta alimentar é um fator de risco para diverticulite? É o que nós falamos, né? Então, quem tem doença diverticular e quem não tem e não quer ter, é caprichar na alimentação. Alimentações ricas em frutas, come um bagacinho de laranja, de mexerica, coma uma salada, coma verduras que você vai prevenir, tá? E principalmente reposição de lactobacilos, né? Que é importante para você proteger a tua flora, porque uma das causas também da doença diverticular, que é muito estudada, é que você tem um processo inflamatório crônico e aquilo também acaba enfraquecendo a região, né? Lógico que também tem o fator de idade que nem nós falamos, né? A partir dos 45 existe uma flacidez local da musculatura e acaba dando isso. Mas se você proteger a tua flora intestinal e comer bastante fibra e fazer exercício físico, ter uma prensa abdominal legal, muito provavelmente você vai ter um intestino legal e vai demorar para desenvolver sintomas. Isso é assim, para a gente entender que tem que ser desta maneira, né? Uma alimentação... Tem que comer direitinho, né? É mito ou verdade que alguns medicamentos provocam doença diverticular? Sim, principalmente a parte hormonal, né? A mulher está muito sujeita a essas alterações de estrógeno, progesterona. Então, se você toma alguns hormônios, você pode ter uma lentidão no intestino, um aceleramento pode causar isso. Alguns opioides podem causar isso também. Opioides são analgésicos? Analgésicos, né? Tipo tramadol e assim por diante, né? Existem algumas outras situações, por exemplo, que você usa anti-inflamatórios. Então, por exemplo, tem gente que tem doença diverticular e não sabe, a gente chama isso de diverticulose. É o doente que não sabe que tem isso. Acaba descobrindo numa colonoscopia, por exemplo. Mas às vezes tomando uma aspirina ou fazendo uso de um anti-inflamatório, você pode ter um sangramento em 3 a 5% dos casos, tá? Então é mais ou menos sintoma. É um sintoma que é o sangramento, que é uma das complicações, né? Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, daqui a pouquinho respondemos, pode Vamos ser? lá. Ela vai renovando os kits, e aí ela volta. E agora tem o envelope. O primeiro envelope que eu escolhi foi o azul marinho, que eram 200 kits. E o que acontece legal, aqui? Kits. Acaba muito rápido. E é isso mesmo que acontece, porque eu sei que tá todo mundo preocupado, porque esse ano tem um monte de feriado e o carnaval tá aí, então tá todo mundo querendo ficar mais bonito. Primeiro de todos, semana que vem, carnaval. Exato, gente. Então presta atenção. Quantos centímetros de barriga você quer reduzir? Já parou pra pensar nisso? Porque às vezes a gente não para. A gente só fala, eu quero me livrar. Eu quero me livrar dessa gordura aqui. Põe a mão, Quantos e coloca centímetros? A mão. Quantos centímetros? Imagina só que se você usar a Adelinea, essa cinta que tem tecnologia, foi desenvolvida para você eliminar essa gordura, você pode reduzir até 8 centímetros. Eu acho bastante. Eu acho maravilhoso. 4 de cada lado, manda apertar a roupinha, ó. Tem, exatamente. E é isso que acontece mesmo. Feliz da vida. E olha só, tem gente que reduz mais de 8. Eu sempre conto os depoimentos aqui. Depois eu mostro pra vocês alguns depoimentos. Mas, gente, é sucesso, funciona de verdade, não fica com dúvida. Confia no produto. A empresa confia tanto nos resultados que a Adelinea traz, que a gente manda uma fita métrica e uma ficha de acompanhamento pra você acompanhar os resultados aí na sua casa. Ou seja, chegou o kit da Adelinea, tira foto, anota as medidas e aí você vai ver o que vai acontecer. Você vai reduzir medida que é uma loucura, principalmente nessa região. Só alegria. Imagina que a Marcela reduziu 10 centímetros da cintura, Rê, e 12 da gordura aqui de baixo. É muita coisa, né? É muita coisa. E é uma cinta, gente, extremamente confortável. Você pode fazer o que você quiser. Tô me mexendo aqui só pra você ver que o tecido é molinho. Mas você pode fazer o que você quiser usando a sua Adelinea Corpus, inclusive dormindo. Pode fazer o tratamento dormindo. Faz o seguinte, liga agora, porque eu vou liberar o desconto. Vou falar uma coisa pra vocês. 50% de desconto é bom? Não. 60%? Não. E 70% de desconto é bom? Melhorou.
Melhorou, mas não tá satisfeita Não, ainda, mas você né? acostumou a gente com os 80? Então vamos nos 80. Não acostumou a gente Não com a recheio quero. aos 80. Vamos nos 80% 80. de desconto, então, Rê. 80% de desconto no kit completo de tratamento. E eu vou te mandar de presente a segunda cinta, gente. Segunda Agora cinta sim. de presente. E além da segunda cinta, um relógio também para quem ligar agora e falar que tá assistindo Mulheres. 0800 208 9407 para você ligar agora e dizer que está assistindo Mulheres. 0800 208 9407. Quantos kits? Eu vou liberar a partir de agora 100 kits. Frete e parcelamento? Frete grátis para qualquer lugar do Brasil, pagamento facilitado em até 10 vezes. 0800 208 9407. A promoção é só pelo telefone 0800. Mais informações sobre a empresa e o produto é no delineacorpus.com.br. Mas corre porque a promoção é no 0800. E ela liberou só 100 kits. E acaba rápido. Vamos negociando. Vamos. Obrigada, meu amor. Beijo. Perguntas para o Dr. Nelson Liboni, começando com a pergunta da Mônica. Mônica diz: como o apêndice não tem nenhuma função importante no corpo, é possível retirá-lo como forma de prevenção? Já que 2 pessoas da minha família tiveram apendicite, eu fico preocupada em também ter este problema. Então, a gente viu que tem função, né? Então, A primeira frase... coisa... Então, está errada. A segunda coisa é que não tem fator genético associado, tá? São coisas que acontecem, processo inflamatório, o apêndice se hipertrofia, é isso. Então, não vale a pena remover por precaução. Não. Não precisa, Mônica. Próxima pergunta, Roberto. Quando eu era criança, tive diverticulite e fui operado. Passados 40 anos, às vezes eu sinto dor do lado esquerdo da barriga, mas sem nenhuma causa definida. Pode ser um resquício da cirurgia? É possível ter diverticulite em criança? Existe, mas é raríssimo, né? Normalmente você vai aumentando a partir dos 50 anos, 80, vai aumentando a incidência e assim por diante. Em jovens sempre são complicações, porque normalmente são... Porque o divertículo ele pode ter boquinha larga, então ele dá muitos sintomas assim, tipo obstipação, quando eu evacuo melhor, quando solta gás melhor. E o hipertônico é que tem a boquinha pequena, ele fica dando espasmos, então a pessoa tem muita cólica, que é o que acontece normalmente com o jovem. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Se esse menino foi operado, ele deve ter operado por algum sangramento, alguma outra complicação, que ninguém vai operar uma criança de divertículo, né? E dificilmente vai ter uma perfuração, alguma coisa assim em jovem. Mas assim, o que pode acontecer, e a gente vê isso, alguns pacientes são operados de doença diverticular complicada, quando você... Porque a doença diverticular, ela pode virar diverticulite. E o tratamento sempre é clínico, sempre, tá? Agora, se o doente não está aceitando o tratamento clínico, ele está piorando o estado geral, está numa situação de risco, aí a gente vai submetê-lo a uma cirurgia ou vamos programar depois de 2 até 3 crises, porque o tratamento clínico deixa de fazer efeito, o intestino vai ficando mais durinho e o doente vai tendo mais sintomas, a gente acaba operando. Alguns doentes, mesmo depois de operado, continuam com alguns sintomas. E aí, o que acontece? Ou está associado a algum síndrome de intestino irritável, ou ele está com alguma alteração do hábito alimentar que já o levou a ter doença diverticular. Então, aí precisa fazer um acerto e precisa ver se ele tem alguma intolerância, se ele tem uma desbiose. Então, é uma coisa que precisa ser mas não observada. deve ser em relação... Agora, precisa ver o que fizeram, se ressecaram o intestino dele inteiro, se foi só um segmento, se foi no cólon mesmo, porque aí ele não definiu aonde é que foi o divertículo. Normalmente não é em colo em criança. Próxima pergunta, Daisy. Meu irmão tirou o apêndice há 10 dias e agora está se queixando de muita dor lombar, tanto que nem consegue dormir. O que ele pode fazer para amenizar a dor? Então, depois de 10 dias, já teoricamente, uma vez feito a apendicite, já era para estar... Os 4 primeiros dias são os sintomas mais importantes de dor. Se você está com dor ainda, então precisa ficar atento, porque às vezes quando você tem uma apêndice, tem a fase hematosa, a fase que ela está flegmonose, tem a fase que ela está pronta para se romper, que a gente fala gangrenosa, né? Que ela vai romper. Então, eu não sei em que estado que foi encontrado isso, se ele foi feito uma cirurgia aberta ou se foi feito por furinhos pela laparoscopia. Agora, se ele fez por laparoscopia, não era para estar com essa dor. E se ele fez aberta, pode acontecer da cicatriz doer um pouquinho. Mas o que a gente precisa tomar cuidado, se não fez nenhuma fistulazinha, porque na hora que você corta aquele canudinho, você corta, vai ficar um cotinho. Se não deu nenhuma fístula ali, o que é fístula? É a saída do conteúdo do intestino para fora. Se não formou nenhum abscesso ali dentro, e às vezes que aí ele vai ter que fazer um ultrassom, vai ter que fazer exame de sangue e tomar as condutas preventivas para isso, seja drenar esse pus ou tomar antibiótico e às vezes até internar. Então o que ele pode fazer? Voltar ao médico? Voltar ao médico, ao pronto-socorro e reavaliar.
Próxima pergunta, Marlene. Estou tomando antibiótico para diverticulite há um mês, mas a dor só piora. Quando o médico vai optar por cirurgia? Tenho 60 anos e problemas de coagulação sanguínea. Então, é aquilo que nós falamos, assim, não é comum a gente operar a doença diverticular, é só quando realmente ela é muito sintomática ou que você está tendo muitas crises de repetições, aí vale a pena você fazer a cirurgia. Muitas 4. Eu acho que assim, a partir da terceira ou quarta crise, eu acho que já é uma opção boa para você estar fazendo a indicação cirúrgica. Porque assim, é muito comum quando você tem uma crise, a chance de você ter uma crise na vida é 25%, quem tem doença diverticular. A segunda crise já dobra. E no primeiro ano é 1/3 de chance de você ter repetida. Tá. Porque muda a flora, as bactérias estão lá, nunca sai totalmente. O processo inflamatório está sempre crônico. Baixa a tua imunidade, pronto. Aí lá vem a diverticulite de novo. Como ela já tem 60 anos e tem uma coagulopatia, e se ela precisar operar de emergência, eu fico de mão amarrada. Então, o ideal é o seguinte, se eu estou tendo muita crise e já tenho um problema clínico, eu vou prepará-la, vou fazer uma cirurgia eletiva, existe como suspender o anticoagulante e dar um anticoagulante que não me atrapalha na cirurgia e depois reintroduzir essa medicação e ela se livra desse problema. Lembrando que a cirurgia de doença diverticular é a ressecção, é a remoção, né, do cólon do lado esquerdo, que a gente chama de sigmoide, tá? É uma parte do cólon descendente. Se eu tirar ali, eu estou tirando 90% de chance a 95% de ter uma nova diverticulite. É ótimo. Ótimo. Então, eu posso até voltar a comer normal, que a chance de eu ter uma diverticulite no segmento restante é muito baixa. Então, vale a pena, Super. como ela tem... Senão, ela vai estar com 70 anos, talvez ela não tenha uma condição clínica tão boa quanto ela tem agora. Perfeito. Próxima pergunta, Danilo. O que é apendicite supurada? Adorei. É pneu furado. Ponto. Pneu furado, define. Isso. O intestino furou, caiu fezes na cavidade, é uma urgência médica, uma peritonite, e você tem risco de morte associada e grave. Então, Por infecção generalizada. Exatamente. Então, aí você tem que fazer uma cirurgia, você tem que lavar bem a cavidade, colocar antibióticos de largo espectro e muito cuidado nessas situações, porque a apendicite mata. Por isso que tem que fazer diagnóstico e não pode comer bola no diagnóstico, senão o doente pode morrer. Não se brinca. Não se brinca. Tá. Próxima pergunta, Vânia. Como a pessoa pode saber se a sua diverticulite está piorando? Toma analgésico há algum tempo, mas parece que a dor abdominal e o inchaço estão mais fortes. Então, é isso que a gente falou. A gente não pode tomar anti-inflamatório para dor visceral. Não vai resolver o problema e aumenta o risco de você complicar e ainda ter sangramento. Então, está errado. Primeiro ponto. Segundo, a doença diverticular você tem que aumentar a fibra, aumentar lactobacilos, aumentar a ingesta, emagrecer, fazer atividade física. Se eu estou fazendo tudo isso e não está ficando legal, alguma coisa está errada. Então, eu tenho que fazer exames para investigar. Se eu não estou tendo o intestino assim, estreito por causa do processo inflamatório, se isso daí não tem nenhum tumorzinho escondido. Então, aí aprofunda a investigação. Sim, aí você tem que fazer colonoscopia, você tem que fazer uma tomografia, às vezes tem que fazer hemopaco, que é um exame contrastado para a gente ver a moldura do cólon. E aí, se tiver uma área estreitada muito difícil, aí eu acho que está bem indicado fazer a cirurgia, né? Tá. Então, eu acho que quando o tratamento clínico falha e a minha qualidade de vida não está boa, talvez seja uma outra opção de estar fazendo isso. E outra coisa que pode dar isso são os divertículos hipertônicos que a gente falou. Então, às vezes eles ficam dando espasmos e aí dá muita dor também. E existem antiespasmódicos específicos para isso que funcionam muito bem. Mas a automedicação, então, pode piorar muito? Pode. Tomar anti-inflamatório para dor abdominal, você pode criar Por exemplo, assim, se você tem alguns casos, por exemplo, que nem aquela senhora que tem uma coagulopatia e ela está tendo crise de repetição, o que a gente faz em algumas situações? A gente usa um remédio chamado mesalazina, a gente usa um antibiótico para diminuir o número de bactérias ali presentes, e a gente às vezes repete uma vez por mês esse tipo de tratamento e mantém a mesalazina constante e o antibiótico uma vez por mês, durante 7 dias, até nós prepararmos essa paciente numa situação confortável para ela não desenvolver uma nova crise. Então aqui precisa ver o que está acontecendo e não é para tomar analgésico. E o médico é que sabe, né? Porque é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, aí você tem que pôr a peça certa para o paciente. Exatamente. Dr. Nelson Liboni é médico, cirurgião gastrointestinal. Site do Dr. Liboni é clinicafactum.com.br. Factum, F-A-C-T-U-M de Maria no final. Factum com C mudo. YouTube, canal Clínica Factum. Fala dos vídeos.
Só vídeo legal que tem lá. Não, então assim, é o que a gente está fazendo aquele slow talk, né? A gente faz uma coisa longa. Uma conversa não é para quem, é só para quem precisa mesmo. Eu acho que a última é muito interessante para o público, que a gente conversou sobre o SUS. Eu acho que 60% da população brasileira utiliza o SUS. E lá o Dr. Sandro deu umas dicas muito bacanas. Quando eu procuro, como é que eu consigo entrar no esquema disso, se eu tenho um remédio de alto custo, como é que eu faço? Eu não sabia disso, até ele me falou no dia, eu não tinha experiência. Tem um aplicativo da prefeitura que você baixa e você acompanha a tua posição que você está, demarcação de exames, e muita gente não sabe. Está lá, ele falou, e como a ideia nossa é informar a população, não é de divulgação médica minha, não é isso. É de verdade. A gente faz isso por prazer, é uma maneira que faz parte da obrigação nossa informar. Né? É coisa de médico. Comprometido. Exatamente, então lá está bem legal, quem quiser, já está no ar, né? Pode acessar, está explicando tudo que você quer saber sobre o SUS. É muito, muito, muito interessante. Para quem é leigo, é isso, né? A próxima vai ser sobre quimioterapia e rádio, que nós vamos falar a diferença, imunoterapia, quando é que indica, qual é o efeito colateral, o que eu faço, e aí vai ser bem bacana. E uma outra, a Maitê está sabendo já, nós vamos pegar a Maitê para falar. Nossa! Vai ser bom, chique, hein? Que encontro, eu vou de smoking. Boa. Doutor, muito obrigada por ter vindo, boa semana. Um beijo nas meninas. Doce. Obrigada.